Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós já percorremos praticamente todo o Evangelho de São Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Estamos agora no capítulo 21 e nos últimos capítulos deste livro encontramos Jesus que se aproxima do tempo de ser crucificado. Vimos já no último programa como Jesus entrou em Jerusalém e de alguma forma o povo todo ele ficou maravilhado com a entrada de Jesus, aclamou-o como rei, mas ao mesmo tempo sabemos que este povo que acabara de aclamar Jesus como rei será o mesmo que irá crucificar a Jesus uma semana depois. Encontramos Jesus numa atitude de purificação do templo. Havia negócios em torno da religião e Jesus ficou tremendamente irritado com essa situação, limpando aquele templo dos negócios que estavam a ser feitos em torno da religião. Isso alerta-nos claramente para as questões que muitas vezes andam em torno da religião e vemos grandes negócios, infelizmente, serem feitos explorando pessoas em torno daquilo que são valores muitas vezes fundamentais, como a nossa ligação e intimidade com Deus. E agora Jesus vai e traz aqui um novo conceito aos discípulos. Eu creio que Jesus está a querer reforçar os últimos ensinos aos seus discípulos. Temos que estar conscientes que aproximava-se a passos largos o tempo em que Jesus iria morrer, ressuscitar e subir aos céus. E Jesus está muito consciente disso. Ele próprio já havia dito aos discípulos que ele iria morrer, iria ressuscitar, e Jesus está perfeitamente consciente de que os discípulos ainda não aprenderam tudo. Por isso Jesus agora vai dar os últimos ensinos aos seus discípulos. E diz o texto no verso 18: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Aqui este texto tem sido aso para muitas interpretações. Muitas pessoas tentam interpretar o que significa a figueira, porque é que Jesus fez isso. Enfim, como já disse, muitas interpretações têm sido dadas. Eu creio que a pergunta que deveria ser feita é o que é que Jesus nos está a querer ensinar através deste texto. A Bíblia, toda ela, é a palavra de Deus. Mesmo os textos que nós talvez não entendemos à primeira. Mas o que é que Jesus nos está a querer ensinar com este texto? Eu creio que o próprio Jesus Cristo vai dar a explicação para este texto. E ele está a dizer aos discípulos a importância da oração. Ele vai manifestar como a oração é importante. Isso deveria ser suficiente para nós, porque o próprio Jesus explica um pouco mais à frente. E Jesus quer que os seus discípulos fiquem conscientes como é importante a oração. Às vezes nós não valorizamos de facto esse aspecto de falar com Deus, de termos essa intimidade com Deus. Pensamos que a oração é mais um peditório em que nos aproximamos de Deus para pedir alguma coisa. A oração não é isso. A oração é uma forma de comunicarmos com Deus, é o estarmos em intimidade com Deus, e Jesus queria que os seus discípulos apreendessem bem esse conceito. Há algum tempo atrás, num hospital nos Estados Unidos, creio que no Hospital de São Francisco, fizeram uma pesquisa sobre a oração e o poder da oração. É interessante que os cientistas continuam a querer provar aquilo que Deus já disse ser poderoso e ser eficaz. Mas mesmo assim foi interessante o que aconteceu. Foi publicado em algumas revistas, se calhar algumas pessoas leram essa reportagem, e falava que lá eles tinham feito uma experiência em que 10 pessoas com quadros clínicos idênticos ficaram sujeitas à oração por um grupo que não conheciam essas 10 pessoas, e outras 10 com um quadro clínico também idêntico, ninguém orou por elas. E o resultado foi surpreendente. As pessoas que receberam as orações, pouco tempo depois estavam muito melhores, as melhoras eram significativas e muitas delas foram curadas muito mais rápido
do que as outras 10 que não tinham recebido então nenhum tipo de oração ou nenhum tipo de intervenção espiritual. É interessante que esses cientistas provaram, entre aspas, cientificamente, o poder da oração. Não é que precisássemos disso para reconhecer o poder da oração. O próprio Jesus Cristo já havia dito que é muito importante a oração e ela é poderosa para fazer coisas tremendas. Os discípulos, ao verem este milagre de Jesus, eles ficaram admirados. Como é que a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disseres: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Jesus está preocupado que os seus discípulos aprendam claramente uma lição fundamental, que é a intimidade com Deus. É a oração que depende de Deus, é o viver pela fé, é o andar e caminhar na dependência integral de Deus. Aqui Jesus não está a dizer simplesmente que oramos conforme queremos e o termos fé que é fundamental. Quase se nós entendêssemos e isolássemos esta passagem desta maneira, poderíamos chegar a conceitos errados acerca da oração. E é preciso ter cuidado. Quando olhamos para um texto bíblico, devemos integrá-lo no contexto que ele está a ser dado, mas também com os ensinamentos maiores que encontramos nas Escrituras acerca do mesmo tema. E não é a única frase que aparece sobre a oração e sobre a oração feita com fé. É importante, sem dúvida alguma, que alguém que se aproxime de Deus o faça com fé. Porque sem fé, diz o texto bíblico, é impossível agradar a Deus. Nós, quando nos aproximamos de Deus, devemos ter fé de que Ele é bom, é galardoador, diz o texto, é recompensador daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Isso faz diferença. Agora, a fé não é simplesmente, desculpem o termo, uma fezada. Às vezes as pessoas pensam que fé é fezada, é assim, eu acredito muito, então vai resolver o problema. Não. Fé é confiança na palavra de Deus, é confiança no próprio Deus, que Ele vai fazer de acordo com aquilo que Ele disse. E o próprio Jesus diz numa outra circunstância que nós devemos orar segundo o seu nome, segundo a sua vontade. Ou seja, quando nos aproximamos de Deus, devemos pedir em nome de Jesus, diz o texto bíblico também. Então estes conceitos sobre a oração são importantes ter em conta aqui. O que é que significa pedir em nome de Jesus? Pedir em nome de Jesus significa não significa, começando talvez por aí para elucidar e facilitar a reflexão. Muitas vezes pensamos que pedir em nome de Jesus é no final de uma oração dizer em nome de Jesus, amém. Não é isso. A frase milagrosa que abre o cofre não é em nome de Jesus, amém. Falar em nome de Jesus, orar em nome de Jesus é orar em concordância com Jesus. É dizer, o que eu estou a acabar de dizer foi Jesus que me mandou dizer. É como se eu fosse a um gabinete de alguém e o meu patrão me tivesse mandado dizer, olha, Paulo vai ao gabinete do chefe tal e diz que eu mandei dizer-te isto, uma coisa qualquer. Chegando lá, eu vou falar em nome do meu patrão, portanto não vou inventar conversa, porque de outra forma não iria obter o pedido que era necessário. Com Jesus é a mesma coisa. Se eu vou orar em nome de Jesus, eu vou dizer, Jesus me pediu para eu dizer isto. E é isto que significa orar em nome de Jesus. É como se Jesus me tivesse dito, olha, a oração que tens que fazer é este tipo de oração que deves fazer. E assim nós podemos receber tudo o que havemos pedido. Quando nós estamos em concordância com Deus, quando nós percebemos qual é a vontade de Deus, então aí de facto a nossa fé deve ser exercitada, baseá-la, a nossa fé deve ser alicerçada na palavra de Deus e na confiança que temos em Cristo Jesus, e dessa forma então aquilo que Jesus acabou de dizer acontece. Tudo o que pedirmos em seu nome, então será concedido. É importante nós entendermos estes conceitos da Bíblia, porque às vezes pessoas pedem coisas, enfim, do mais incrível possível, pensando que basta dizer no final em nome de Jesus e está resolvido. É necessário saber se de facto é da vontade de Deus o que nós estamos a pedir. E se de facto é para proveito de muita gente ou se é para proveito próprio. O próprio Jesus Cristo diz que muitas vezes não recebemos aquilo que pedimos porque pedimos mal para gastar em nós próprios, de uma forma egoísta, e dessa forma não recebemos.
Então é necessário nós entendermos o que é que Jesus Cristo nos está a dizer sobre a oração. É fundamental, e Jesus queria ensinar aos seus discípulos sobre a oração neste momento. Jesus estava pronto para partir e ele queria deixar os últimos conceitos com os discípulos. Por isso esta imagem da figueira, em que Jesus se aproxima da figueira para comer e ela não tem figos, e como não tem figos, Jesus a seca. Ele queria ensinar sobre a oração aos seus discípulos. No verso 23 continua Jesus a caminhar para chegar ao templo e vemos então lá de novo Jesus a ensinar. Estava Jesus ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade? Estes líderes religiosos, de facto, são incríveis. Continuam insistindo com Jesus Cristo, percebendo eles que Jesus tinha, de facto, autoridade. Eles ficam, enfim, a perguntar quem é que lhe tinha dado a autoridade, quem é que era a pessoa que o tinha, de alguma forma, dado a autoridade para ele falar da forma como ele falava, fazer o que ele fazia, porque eles reconheciam também que ele tinha autoridade. Mas o seu ódio por Jesus aumentava dia após dia. Eles não podiam contestar os milagres de Jesus, eles eram feitos publicamente, eles não podiam contestar o poder que Jesus tinha porque era real, os milagres aconteciam mesmo, não havia forma de ser um engano, mas eles cada vez mais estavam a odiar a Jesus, pois eles viam que o seu tacho, digamos assim, a sua posição estava a ser posta em causa. Eles não queriam seguir a Deus na realidade. Eles queriam manter o seu status, eles queriam manter a sua posição social, mas eles não queriam seguir a Deus. E não confundamos às vezes pessoas que estão em autoridade, têm uma certa responsabilidade com homens que temem realmente a Deus. Isso vemos pelo serviço. O próprio Jesus Cristo disse isso. Aquele que serve então é igual a Jesus Cristo, porque Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em favor dos outros. E então aqueles que são homens de Deus são aqueles que procuram servir aqueles que estão à sua volta, procuram servir aqueles que com ele cruza na vida do dia a dia. Jesus continua e em vez de responder de uma forma direta, Jesus diz: eu também vos farei uma pergunta e se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaste nele? Jesus continua sabendo que ainda não era chegada a sua hora, faltava poucos dias, e Jesus sabe que o povo reconhecia em João a autoridade, então ele lança a pergunta. João Batista, e o batismo de João era de onde? E eles sabiam perfeitamente que fosse uma ou outra resposta, eles teriam alguma dificuldade com Jesus. E em vez de dar uma resposta a Jesus frontal, então responderam: não sabemos. E ele por sua vez disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Se eles eram líderes religiosos, eram homens supostamente que conheciam bem a Bíblia, conheciam bem os profetas, eles não estavam simplesmente a querer admitir que João Batista era alguém que tinha sido enviado por Deus. Porque João Batista tinha falado acerca de Jesus Cristo e tinha batizado Jesus, tinha de alguma forma dado autoridade, a sua própria autoridade a Jesus, mostrando que Jesus era bem maior do que ele. Aliás, João Batista tinha dito que nem digno era de levar as sandálias de Jesus. E eles sabiam disso, e por isso eles não quiseram responder. E por isso Jesus disse: então não vale a pena dar-vos resposta também. Jesus continua a falar e diz: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependendo-se, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo, declarou-lhe Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus. Jesus estava aqui a falar acerca de sermos coerentes, por um lado, entre aquilo que dizemos e que fazemos, mas ao mesmo tempo não basta dizermos que sim, não basta dizermos as coisas certas. É necessário que a nossa atitude interior corresponda àquilo que nós estamos a dizer. E por outro lado, Jesus está a dizer: mais vale dizer a coisa errada e fazer a coisa certa
do que estarmos a dizer coisas acertadas, mas depois a nossa vida não é conforme aquilo que acabamos de dizer. Ele conta esta ilustração para que fique bem claro na nossa mente como é que as coisas são. Um filho disse que sim, que ia trabalhar, mas ao mesmo tempo logo a seguir não foi. E o outro disse, não vou, mas arrependendo-se de ter dito isso ao seu pai, então pegou em si e foi. E Jesus está a mostrar, no fundo, o coração do homem. O que é importante para Deus é o coração do homem. Aquilo que nós estamos a viver, aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. E mais importante do que rituais, mais importante do que dizer as coisas certinhas, é de facto termos uma atitude de arrependimento e podermos agir em conformidade com os valores que nós acreditamos. E essa transformação só pode ocorrer pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esse arrependimento que aquele filho teve revela exatamente esta nova atitude para com as coisas da vida. E é necessário mais do que ter palavras certas, é necessário ter a atitude certa. O texto, voltando ao nosso texto aqui de Mateus, no verso 32, vemos: porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que os publicanos e os meretrizes creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste, afinal, para crerdes nele. Vemos como estes homens religiosos viram coisas tremendas, viram o poder de Deus ser manifesto a cada dia, mas mesmo assim não se arrependeram. Enquanto aqueles que eram chamados pecadores, esses sim arrependeram-se, mudaram de vida, deixaram que o poder de Deus entrasse neles para transformar o seu caráter no seu dia-a-dia, nas coisas que acontecem diariamente. E agora vemos Jesus volta a falar por parábolas, conta outra vez uma história acerca de como é que as pessoas lidaram com ele. Diz Jesus assim: havia um homem, dono de uma casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Ao tempo da colheita enviou aos seus servos, aos lavradores, para receberem os frutos que lhes tocava. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e ao outro apedrejaram. Enviou-lhes ainda a outros servos em maior número e trataram-nos de igual sorte. Por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará a estes lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam o fruto nos seus devidos tempos. Jesus está aqui a falar acerca do Velho Testamento e do Novo Testamento, entre a atitude do povo de Israel e aquilo que Deus fez em relação ao povo que ele queria constituir de novo. Este povo olhou para o Filho de Deus, para o próprio Jesus Cristo, e o que fizeram foi maltratá-lo, foi matá-lo. Não o reconheceram como o dono da vinha. E em vez de o reconhecerem como tal, mataram o Filho de Deus. Pensando que dessa forma poderiam alcançar algum benefício. Mas Deus iria julgar a nação e Deus iria fazer com que eles se arrependessem de ter agido dessa forma. É verdade que um dia Israel será de novo retomado como nação importante na história da humanidade. Mas Deus de alguma forma chamou outro povo para tomar conta desta vinha. E esse povo, Deus dá a oportunidade de se relacionar agora com Deus diretamente, que é você e eu. É essas pessoas como você e eu que podemos ter esse relacionamento direto com Deus. Perguntou-lhe Jesus ainda: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso nos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos.
O próprio Jesus explica o que ele tinha acabado de dizer nesta parábola. Ele próprio é a pedra que os construtores rejeitaram. A pedra não era outra pessoa, não era Pedro, nem era Paulo, nem era qualquer outro apóstolo. A pedra era o próprio Jesus Cristo. E ele entregará então esta vinha à responsabilidade de outros. Os principais dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscavam prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Os fariseus estavam conscientes de quem Jesus era, mas ainda temiam de alguma forma as multidões. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos e chamou os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esse recado: dizei aos convidados: eis que já preparamos o meu banquete, os bois e os cevados já estão abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio, o outro para, agarrando os seus servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou as cidades. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontravam, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam realmente à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus está a falar mais uma vez por parábolas. Jesus está a contar de novo como será com o reino dos céus. Se por um lado a nação de Israel tinha sido, em primeiro lugar, escolhida por Deus, agora Deus abre, digamos assim, este banquete a todas as nações. Toda a gente é convidada a entrar. A única condição para entrar é vestir a veste nupcial. Essa veste nupcial só pode ser adquirida através do precioso sangue de Jesus Cristo. Só Ele nos pode oferecer a entrada gratuita no céu. Não por nosso mérito, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. No próximo programa nós iremos continuar a acompanhar a caminhada de Jesus em direção à cruz. Iremos ver mais algumas estratégias dos fariseus para conseguir apanhar Jesus. Será que desta vez eles vão conseguir desacreditar Jesus diante das multidões? Isso é o que nós iremos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.